Olá, pessoal do Face, olá, pessoal do Insta, né? Estamos aqui para a nossa live de hoje. Oiê, seja bem-vinda! Estamos aqui para a nossa live de hoje, né? Eduque seu filho para cooperar e ter um futuro brilhante. Sejam todos bem-vindos. Bora começar. Antes da gente começar, eu quero saber se tá todo mundo me ouvindo, me vendo, o pessoal do Face e o pessoal do Insta, né? Sejam todos bem-vindos para um resumo da nossa Masterclass. Respeita, amor e limites com os seus filhos, né? Eu imagino que seja o seu sonho fazer seu filho te obedecer sem gritar, sem bater, sem colocar de castigo, sem falar 1000 vezes. E eu digo que isso é possível sim. Mas antes de começarmos, me fala aí se vocês estão me ouvindo bem e se vocês estão me vendo, se tá tudo certo para a gente começar. Epa. Tá tudo ok? Eba! Olha o pessoal chegando! Eu também quero que vocês me contem um pouquinho sobre vocês. Eu quero que vocês me contem quantos filhos vocês têm, qual a idade deles, quais são os desafios que vocês enfrentam aí na casa de vocês. Hanna, meu maior desafio é meu filho tomar banho. Ah, meu maior desafio é meu filho fazer as tarefas. Meu maior desafio é meu filho ir dormir no horário. Então, me contem qual que é o maior desafio de vocês. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos. Deixa eu ver o pessoal aqui do Face. Em alguns momentos eu vou olhar aqui para dar uma atenção para eles também. Isso, sejam todos bem-vindos. Estamos conectados, tudo certo. Uma filha de 3 anos. Meu maior desafio tem sido comer sem que seja um momento de estresse. Nossa, realmente, as pessoas me falam que na hora da alimentação, costuma ser, na hora das refeições, né? Costuma ser um estresse mesmo para elas. Por quê? Porque muitas vezes as crianças, elas querem uma certa autonomia, né? E a gente quer dar comida para a criança. A gente quer fazer as coisas pela criança. E aí a gente também tem que aprender a como lidar com isso. Boa noite, Janaína do Face, seja bem-vinda. E aí, Janaína, quantos filhos você tem? E quais são os desafios aí na sua casa? A gente começou a live hoje perguntando isso. Boa noite, boa noite. Eu gosto muito, né? Ontem, até no curso de gestantes, para quem já me conhece, quem está aqui, sabe que eu estou grávida de gêmeos, que eu fiz uma fertilização e já estou de 6 meses, e eu estou fazendo um curso de gestantes para pais da Unimed aqui de Goiânia. E ontem mesmo, a dentista estava falando da alimentação BLW, que é aquela que a gente permite que a criança ela coma, né, a comida por ela mesma, ela pegue a própria comida, ela experimente os sabores, em vez de ser amassado, em vez de você ir, né, dar na boca da criança, porque isso acaba sendo desrespeitoso. Você forçar a criança a comer. E aí acaba também ensinando uma relação que não é muito legal com a comida. Vamos ver.
Peraí que eu tô olhando. 2 meninos, 3 e 5. Ah, os meus também são 2 meninos, Flaviane. Lidar com as brigas deles tá difícil. Ai, ai. Tenho notado. Olha, vamos fazer assim. Vocês vão me falando, eu vou ler, vou lendo. E aí a gente já começa e depois vocês podem continuar falando quais são os desafios, que no final da live eu vou comentar e vou orientar cada um que colocou aqui. Tenho notado que o comportamento da minha filha com demais crianças está brigando demais. Está mais agressiva? O que está me deixando ela irritada, nervosa? Como que está aí dentro da sua casa também? O clima, né? Como vocês estão? Isso tudo afeta a criança. E como que você lida na relação com ela? É uma relação respeitosa? É uma relação que ela também pode contribuir? Porque ela tem só 3 anos, mas ela pode contribuir. Esses dias eu recebi um videozinho do menino, não tinha nem 2 anos, ele levando prato para a pia. Ele comeu e foi levar o prato dele. Então, assim, ele já entende e ele já recebe essa ideia de que ele pertence a esse grupo familiar, né? E o quanto ele é importante ali. Um filho de 2 anos, o maior desafio são as birras na frente de outras pessoas. Em casa ele é um anjo, saiu de casa, começam as birras. Eu acho tão engraçado criança, né? Ela, assim, acho interessante demais, porque criança, eles sabem diferenciar, né? A forma de relacionar com as pessoas, a forma. Cada um se relaciona de um jeito, em cada lugar se relaciona do jeito. A semana passada teve os pais de uma criança que eu tô dando treinamento presencial, e aí eles falando assim que na casa deles é o contrário. Que lá junto com eles e tudo, ele dá birra, ele faz isso, faz aquilo, mas tipo, na casa dos avós não tem birra, não tem confusão, não tem problema. Olha como que as crianças elas se adaptam, como que elas conhecem o nosso comportamento. E é aí que a gente também tem que aprender a conhecer a criança, né? Como ela se desenvolve, como que ela aprende. Boa noite, meu maior desafio aqui é fazer as meninas comerem coisas diferentes de arroz, feijão e carne. Gostam muito de doce, pão, macarrão, pizza. 2 meninas, 7 e 10 anos. Malu e Manu. Marcos, João Francisco. Oi, João, tudo bem? Então, aí eu pergunto assim, quem que compra muito doce? Né? Quem que coloca muito doce para casa? Porque eu tenho muito essa queixa no consultório também. Os pais dizem assim, nossa, Hanna, meu filho só quer comer skinny, Doritos, chocolate, aquelas balas coloridas, um negócio que é preguento, eu esqueci o nome agora. Aí eu pergunto para eles assim, tá, mas quem compra isso para sua casa? Né? E porque às vezes a gente tem que dar uma oportunidade para outras coisas, outros tipos de alimentos mais saudáveis e restringir. Às vezes a gente leva, Hanna nunca vai comer doce, nunca vai comer isso. Gente, tem pesquisas científicas que comprovam que o açúcar faz mal para gente. Mas enfim, não vou dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer assado. Essas são as escolhas que cada um vai fazer. E de vez em quando você compra um saquinho de balinha, que tem algumas balinhas que você come e pronto, acabou. Mas não é ter pacotes de bolacha recheada, não é ter pacotes de coisas, né? Lá. E uma coisa assim, na alimentação que eu percebo que é frequente é o modelo. Se os pais comem uma variedade de verduras, de legumes, a tendência é as crianças também comerem ou se colocarem mais abertas a experimentarem essas comidas. E quanto antes começar, igual a criança aí de 3 anos, quanto antes você colocar na mesa, né, uma variedade que ela possa olhar, possa escolher, que você possa oferecer para ela, melhor porque mais fácil vai ser depois para ela comer de tudo, né? Todas as variedades aí. Então, depois eu vou voltar. Deixa eu só ver o do pessoal do Face aqui, só um pouquinho.
Bem-vinda, Cássia, Janaína, 2 homens, maior estresse para comer e ele não ouve. Ele tem 5 anos e o outro 2. Ah, ele escuta sim, Janaína, fica tranquila, pode ficar tranquila que ele escuta. Ele só não responde como você gostaria, mas é disso que nós vamos falar agora. Tenho 2 meninos. Ixi, os meninos estão tomando conta, gente. Oi, pessoal que estão chegando, sejam bem-vindos. 3 anos e 10 meses, gêmeos. Olha, Cássia! Depois você me dá umas dicas aí, amiga, porque o negócio aqui tá tenso. E os meus nem nasceram. Muito difícil, a mãe não comem sozinhos, demoram demais para comer sozinhos. Perco a paciência, aí eu acabo dando a comida para eles. Essa questão também é importante, porque a criança tem o tempo dela, e aí a gente tem que permitir, né, que esse tempo aconteça, desenvolver essa habilidade da paciência, porque essa é uma habilidade. A gente não compra ali na esquina e nem ganha de alguém, a gente desenvolve, tá? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa live, mas vocês podem ir colocando. Tenho 2 meninos, um de 6 e um de 1 ano. Opas, eu acho que eu apertei alguma coisa aqui. Senão o pessoal vai ficar sem som. E sem som não vai rolar, né? Ops. Jesus. Vamos que vamos. Tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Oi, Juliana! Seja bem-vinda! Sejam todos bem-vindos, pessoal do Face. Opa, peraí. 1 de 10. 5 e 10. Amanda. Vamos lá começar então a nossa live. E hoje a gente está aqui para falar, né? Por qual motivo que a gente fala 1000 vezes? Tem uns pais que falam assim, Hannah, eu falo. Na 20ª vez, quando eu grito, eu não aguento mais. Ainda bem que tá todo mundo me vendo e me ouvindo. Gente, qualquer problema, vocês me avisem. Porque na Masterclass da outra passada, nós tivemos um problemão. Mas conseguimos resolver e demos a aula. Mas acontece. Problemas técnicos, né? Então, assim, eu sei que os sonhos dos pais que me procuram, que buscam orientação, que eu dou treinamento, Hannah, eu quero que meu filho me escuta, eu quero que meu filho me ouça, eu quero que ele faça as coisas que ele precisa fazer e eu quero que ele seja feliz, né? Que ele dê conta da vida, que ele seja feliz. Então, por isso que a gente está aqui, né? Para falar sobre isso. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, pegue papel e caneta e vamos que vamos, né? Vamos. Então, hoje a gente está aqui para a gente ver por que todas as tentativas, né, de fazer o seu filho fazer o que ele precisa, fazer o seu filho te ouvir, fazer o seu filho cooperar, gritando, batendo, falando 1000 vezes, colocando de castigo. Oh, meu Deus. Colocando de castigo, não tem dado certo? Ou seja, por que o modelo tradicional de educação, da época lá dos nossos pais, nossos avós, da época que nós fomos educados, não está funcionando mais? Por que isso não está dando certo, né? E se a gente parar para pensar, assim, muitas coisas mudaram. Porque hoje, a gente, assim, diante de tantas mudanças, a gente ainda continua repetindo aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais. E muitas vezes, até assim, de forma inconsciente, a gente se comporta da mesma forma como eles nos educaram, ou como os nossos avós nos educaram, porque muita gente foi criada por avó, né? Minha avó também contribuiu muito para a minha educação. E a gente repete, sem perceber. Outros, igual um pai me falou esses dias, falou assim, Hannah, eu faço o contrário de tudo que meu pai fazia, que minha mãe fazia comigo, porque eles eram muito autoritários, punitivos, faziam muitas coisas comigo, então eu faço o contrário. Então, ou você faz igual, ou você tem uma percepção e você faz totalmente diferente.
Mas aí você está caindo no desequilíbrio da forma de educar de qualquer forma, né? Porque se a gente pensar, nós fomos educados, nossos pais e nossos avós, em uma época bem diferente do nosso filho hoje. Eu aposto que quando vocês foram educadas, pelo menos quando eu fui, né, educada lá na minha infância, não tinha celular, não tinha computador, não tinha YouTube, não tinha Netflix, não se discutia em rede aberta uma cartilha homossexual, né? Então, é provável também que você, assim como eu, tinha poucos brinquedos. Você podia contar, né, em uma mão, os dedos de uma mão, quantos brinquedos você tinha. E na nossa época, igual assim, eu só lembro que tinha escola particular e escola pública. Hoje, eu fiz até um post falando de inúmeros tipos de escola que tem, com os números de linhas de educação que tem. Antigamente, a mulher, 20 anos, 30 anos atrás, era submissa ao homem, né? As nossas avós, nossas mães, elas eram submissas aos maridos. E elas ficavam por conta somente da educação dos filhos, enquanto os pais eram os provedores da casa. Aquele que saía para trabalhar e tudo, e ela ficava ali por conta de educar os filhos sozinha. E hoje não. E hoje as coisas estão diferentes. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. E com todas essas mudanças sociais que sofremos, como que vocês podem querer criar os seus filhos como vocês foi criada há 20, 30 anos atrás? Como que a gente pode querer uma coisa dessa? Então, hoje a gente tem que olhar para o que está acontecendo agora, o que nós estamos vivendo. E por isso que eu vou mostrar para vocês que é preciso criar seu filho nos dias atuais e sem precisar gritar, brigar, bater ou colocar de castigo, né? Eu, como psicóloga, eu passei 14 anos cuidando e orientando famílias e crianças. E eu constatei que nenhum pai, nenhuma mãe ou nenhuma pessoa que cuida de criança conseguiu mudar o comportamento negativo de uma criança de forma duradoura, né? Que você não precisasse depois repetir aquela punição, aquele comportamento com a criança. Que ninguém conseguiu mudar de forma duradoura o comportamento de uma criança através da punição. Porque normalmente você vai ter que repetir. Então, quando o castigo, os gritos, o falatório é repetido continuamente, significa que não funcionam. Porque a criança para o comportamento agora, ou então sai correndo para ir tomar banho, sai correndo para dormir. E hoje e amanhã você tem que fazer tudo de novo. Gente, que cansativo, que estressante, não é? E sem falar que, principalmente, que o castigo, o que ele desenvolve na criança? Ele desenvolve vingança, indisciplina, dissimulação, baixa autoestima, né? Então, uma mudança de comportamento através da punição, ela nunca é duradoura. E a conclusão é que ela, além de que ela não é duradoura, ela é prejudicial, sabe? Para o seu filho. E aí, os pais falam assim pra mim, nossa, Hanna, mas eu obedecia só do meu pai olhar. Nossa, Hanna, mas e aí? Se eu não grito, se eu não bato, se eu não coloco de castigo, se eu não falo 1000 vezes, né? Como é que eu vou fazer? E por quê? Hanna, por que a punição não funciona, sendo que funcionou para mim? Será que funcionou para você? A gente aprende com a sociedade 5 ferramentas para educar os filhos, que é esperar, corrigir, direcionar, ameaçar e bater. Eu quero saber quantos de vocês levantam de manhã pensando: quero que meu filho tenha um mau comportamento para que eu possa bater nele hoje. Tem alguém aí que pense isso? Gente,
Já fiz essa pergunta inúmeras vezes no consultório e todas as respostas foram: Hannah, nunca eu acordei pensando, né, que eu quero, pensando nisso, pensando, eu quero que meu filho, né, se comporte mal, seja mal educado, não me obedeça, para eu bater nele. Então, eu acredito que ninguém, a maioria dos pais, eles veem a punição como a última coisa a se fazer. Então, assim, às vezes o pai fala mil vezes, porque ele acha assim, não tem mais. Não é por aí que eu quero seguir. E aí ele vai até onde ele não aguenta mais, até punir, né? A criança com gritos. Muitos pais falam para mim, Hannah, eu grito demais. E vocês já pararam para pensar? Por que que seu filho, mesmo depois de muitos gritos, de tantas punições, ele ainda continua a se comportar do mesmo jeito? Ele ainda continua a se comportar mal? Será que ele é pequeno demais para compreender o que você pede? Tem pais que fazem essa pergunta, Hannah, mas eu acho que ele é muito pequeno. Ele tem 1 ano e pouco, 2 aninhos, 3 aninhos. E o que eu quero dizer para vocês é que não é nada disso, não tem nada a ver com que ele é pequeno ou não. A criança, ela sabe muito bem o que ela faz. Você não viu o exemplo da outra aí? Na casa ele não dá birra, fora ele dá birra. Então ele sabe muito bem o que ele faz. Ele só não sabe por que ele se comporta assim. Entende? Então, se os gritos, se os castigos, se as punições fossem capazes de mudar seu filho da primeira vez, ela já teria dado resultado para vocês. Ninguém estaria nem aqui, nem eu, a gente não estaria falando disso, e aí eu ia estar falando para vocês assim, beleza, vamos todo mundo usar essa ferramenta, do grito, do castigo, da punição, da varada, da chinelada, da cintada, né? Mas não funciona. Não tem resultado. Não tem o resultado que vocês esperam. Tem alguns resultados bem ruins, que eu já vou falar para vocês, né? Que no máximo que a punição dá é resultados temporários. Que é igual eu disse, hoje e amanhã, às vezes, ele foi tomar banho sem você gritar. Aí depois de amanhã você tem que fazer isso de novo. Então, são resultados temporários e que tem que ser repetido continuamente. Deixando claro que não funciona. E aí, o que acontece? Ainda deixa você desgastada, deixa seus filhos desgastados, destrói a harmonia familiar e não ensina nenhuma habilidade de vida, gente. Se liga nisso, não ensina habilidades de vida. As punições e as atitudes autoritárias, você tem que fazer isso porque eu tô mandando, ou você tem que me obedecer, senão... que muitos pais usam da ameaça, coisas até que não vão cumprir. Isso precisa ser trocado por um sentimento de respeito e cooperação mútuos, tá? Hannah, você tá falando isso da boca para fora. Não, eu tô falando além da minha experiência pessoal, porque eu tenho uma renca de sobrinhos que eu treinei, todo mundo. Além da minha experiência profissional de 14 anos, que eu utilizo todas as ferramentas do meu consultório, até para saber se funciona ou não funciona com a criança, até para eu ajudar os pais no processo, eu preciso usar. Além disso tudo isso está embasado em quê? Em pesquisas e estudos científicos. Porque eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de achismos, não. Eu acho que isso... Eu acho que você deveria tentar... Opa, mas espera aí, aonde você leu? Quem comprovou? Tem estudos sobre isso? Teve uma pesquisa? Estudaram famílias, pais e crianças que passaram por isso? Então, tem pesquisas que mostram que crianças que experimentam uma grande quantidade de punições tornam-se o quê? Rebeldes ou tenebrosamente submissas. Elas ou ficam, com raiva do mundo e com raiva de você, ou ficam com medo de tudo, se introvertem e não dão conta da vida. De qualquer forma, elas vão ter prejuízos na vida adulta dela. Além de ter descoberto que a punição não funciona, eu também descobri o quê? Que as crianças são inexperientes. E eu acho que isso vocês também já sabem, não é não? E elas necessitam de treinamento. Elas precisam da liderança dos pais.
né? Ela precisa que os pais estejam ali para conduzi-las no caminho certo. Às vezes eu costumo dizer assim que criança é igual aqueles podrinhos, né? Novinho assim que você vê, eles andam tudo desesperado, eles saem do meio da estrada e andam no mato, eles ficam doidos. Então, assim, eles precisam da cerca para andar direitinho. Não é que você vai restringir a cerca, mas você vai ensinar várias coisas para eles. Então, essa criança, ela é inexperiente, ela precisa de treinamento, ela precisa de pais que são líderes para ela, que sejam um bom líder para ela, que inspira, que estimula, né? Assim deve ser os pais para esses filhos, para que eles desenvolvam o quê? Habilidades necessárias para lidar com a vida de uma forma saudável. Porque se você não consegue desenvolver essas habilidades para ajudar seus filhos na forma, né, de se desenvolver na vida, para desenvolver saudável, com certeza ele vai ter consequências muito negativas. Então, os nossos filhos, eles precisam de quê? Se nós podemos ser bons líderes, que estimulam, que encorajam, né, que inspiram, eles vão olhar para a gente e vai seguir o caminho que a gente está oferecendo ali para ele. Eles necessitam de quê? Da nossa orientação, né? E eles aceitarão essa orientação. Ah, meu filho não me escuta. Eles necessitam da nossa orientação e eles aceitarão essa orientação desde que eles se sintam respeitados como seres humanos, com direitos também de decidir o que irão fazer, né? Eles também... Ah, Hannah, mas ele é criança. Na minha época, criança não decidia nada. Como eu disse, hoje é diferente. Hoje, tanto as crianças quanto nós buscamos respeito e dignidade. Elas veem a gente em busca disso e elas também buscam isso. Então, eliminar a punição não significa permitir que a criança vai fazer tudo o que ela quiser, né? Às vezes, alguns pais ficam muito temerosos com isso. Rama do céu, mas então ele vai fazer tudo que ele quer. Não, não é isso. Quando a gente tira a punição, as brigas, os gritos, os castigos, a gente vai oferecer para a criança oportunidades para que elas experimentem a responsabilidade em uma relação direta com os privilégios dos quais desfrutam. Então, é aquilo assim, se eu faço algo, a minha escolha, aquilo que eu escolhi fazer, a consequência é só minha, entende? Então, eu escolhi não jantar, ou eu não escolhi, eu não quero comer essa comida, eu não quero comer isso, eu quero comer um McDonald's. E hoje tenha isso para comer. Não comeu? Tudo bem, eu não vou ficar brigando nem lutando com a criança para comer ali, não. Eu vou respeitar essa decisão dela. E essa responsabilidade que ela assumiu para ela mesma, de que ela não vai comer, mas eu vou deixar claro para ela assim, eu entendo que você não queira comer, e você entende que agora a próxima refeição é só amanhã de manhã, no café da manhã? Deixa claro para ela. Porque normalmente ela vai falar que entende, que tá tudo bem e tudo certo. E se mais tarde ela choramingar, mãe, tô com fome, mãe, eu não quis, você vai dizer amorosamente e respeitosamente, eu sinto muito, e eu imagino que você esteja sentindo fome sim, mas eu acredito que você consegue esperar até amanhã. E aí, Hannah, mas isso é muito doído, dói meu coração, você vai deixar a criança passar fome? Não, eu não estou deixando a criança passar fome. Eu simplesmente estou deixando que a criança escolha. E a partir dessas escolhas, ela se torne responsável por ela. Entende? Porque se ela faz isso hoje, você só corre, vamos dizer, não, vou lá fazer a comida que ela quer, ou vou sair para comprar um McDonald's, ou vou fazer tal coisa, você está dando um tiro no pé. Porque vai acontecer de novo e aí vai ser uma sequência. Porque vai acontecer com várias outras coisas. Esse é só um exemplo. Então, a gente precisa permitir que as crianças experimentem as suas responsabilidades e uma relação direta com os privilégios que elas desfrutam, né? Vocês, pais,
podem sim aprender métodos mais eficientes para motivar a criança. E a gente está aqui para isso, né? Métodos mais eficientes para motivar a criança a desejar as solicitações de disciplina. Tá? A criança ela vai querer isso. É tão engraçado, eu tenho um livrinho infantil que fala justamente isso. Que fala justamente, eu acho que eu não trouxe. Eu indiquei ele lá no treinamento no treinamento Educo com Amor e Limites. Justamente que a criança lá no livrinho, ela uma hora pede para a mãe: mãe, eu quero esse tal de limites, porque eu acho que eu estou precisando. Então, quando os pais aprendem a usar os métodos eficientes, a criança vai desejar essa disciplina. Ela vai solicitar por ela. E aí vocês vão conseguir criar um ambiente familiar de autorrespeito e considerações mútuas. O que a gente tem que tomar cuidado é que, o que acontece lá comigo no consultório? Os pais vão lá falar da punição, parará, parará, e eu dou algumas orientações, oriento, parará, e nós começamos o processo. Aí eles saem da punição e vão para a permissividade, porque fica confuso, né? Nossa, não, mas agora não é punir, eu não quero prejudicar meu filho, então vou para a permissividade. Essa também é humilhante, tanto para os adultos quanto para as crianças, e cria uma codependência nada saudável. Por quê? Porque ensina o que? A permissividade ensina irresponsabilidade, em vez de autossuficiência e cooperação. E não é isso que a gente quer. A gente quer o equilíbrio, nem permissividade e nem punição, nem autoritarismo. Outra coisa que alguns pais chegam falando assim pra mim: Hannah, lá em casa eu fiz um quadro. Um quadrinho, coloquei os nominhos e tudo mais. Aí eu falo: nossa, legal. Né? E só que isso aí não funciona mais não. Eu já até usei o quadro uns 5 anos atrás e eu fui percebendo que à medida que a gente fazia isso, o quadro é um estímulo durante 1 semana, 2. Depois deixa. E o que significa o quadro? O quadro é a recompensa. E ela, da mesma forma, ela é prejudicial para o desenvolvimento da criança. Por quê? Porque ela desenvolve o seguinte pensamento na criança, né? O que eu ganho com isso? E aí sempre ela vai dizer assim: o que eu ganho com isso? Tá? E ela não vai entender que ela faz parte da família, que ela faz parte do grupo familiar. E que ela não é ganhos, que contribui em casa, que assumir as suas responsabilidades de fazer a tarefa, guardar sua roupa suja, né, colocar o prato na mesa, tomar banho, por ela mesma. Então, se você recompensa ela vai sempre achar assim: eu preciso ganhar algo em troca para fazer qualquer coisa. Então, eu não sou um participante ativo. E aí, elas se tornam muito materialistas. Né? Esses dias eu tive um paciente que falou para mim: você vai me dar 10 reais para eu guardar os brinquedos? Aí eu olhei para ele e falei assim: quem brincou com os brinquedos? Aí ele disse: eu e você. Aí então eu disse: então quem tem que guardar os brinquedos? Ele: você. Aí eu disse: eu? Quem brincou com os brinquedos? Fiz a pergunta de novo. Ele: eu e você. Falei: então quem tem que guardar os brinquedos? Aí ele já ficou irritado: eu e você? Falei: sim. E você vai me dar 10 reais? Eu falei: não vou dar 10 reais para você. Você lembra que aqui a gente brinca e a gente guarda? Ele: mas agora eu quero ganhar 10 reais. Eu falei: eu sinto muito. E agora é hora da gente guardar os brinquedos. E aí ele guardou os brinquedos meio bufando, mas tudo bem. Entende? Porque se eu tivesse dado 10 reais para ele guardar os brinquedos, toda vez ele ia querer 10 reais para guardar os brinquedos. E aí cada vez ele ia querer mais, porque ele vai se tornando mais materialista. E eles não desenvolvem o que? O sentimento de cooperação. E não desenvolve o sentimento que eu sou pertencente a esse grupo, né? Eu pertenço a essa família, e nela eu preciso ser um participante ativo, tá? E aí, quando eu falo assim: gente, a gente precisa o quê? Educar com amor e limites. E aí os pais falam assim: Hannah, mas como que é isso? Parece uma coisa fácil, né? É simples,
mas requer empenho e dedicação, confesso. E educar com amor e limites é o quê? É aprender a tratar as crianças com dignidade e respeito, aquilo que eu disse. Elas buscam isso, elas querem isso, porque elas veem nós buscando isso também. Então, a gente precisa educar com amor, com respeito, com dignidade, ensinando para ela direitos, deveres, de forma amorosa e firme, para que elas desenvolvam habilidades de vida, que irão torná-las fortes, brilhantes e preparadas para a vida, né? E é isso que a gente quer para os nossos filhos. A gente não quer ver nosso filho sofrer, a gente não gera um filho pensando assim, nossa, eu quero que meu filho seja desobediente, eu quero que meu filho seja difícil, eu quero que meu filho tenha problemas na vida adulta, tenha problemas na escola, tenha problemas de se relacionar. Não. Então, para educar com amor e limites, a gente precisa de quê? De ferramentas simples, práticas e eficientes. De disciplina e encorajamento, que você deve começar a usar hoje mesmo, ontem, todas as vezes que vocês veem aí os posts que eu faço, eu uso essas ferramentas, né? Dentro do treinamento, existe um passo a passo, que lógico, é mais fácil, é melhor, porque imagina quando alguém te ensina um caminho certinho, né? Primeiro você anda aqui um quarteirão, depois você vira direita, depois você vira esquerda. É muito mais fácil de você entender e utilizar do que quando alguém diz assim: ah, daqui tantos metros você vai virar. Ah, você anda uns 20 minutos e você vira. Entende? Então, o treinamento tem esse passo a passo e as ferramentas estão lá. Dessa forma, que é mais fácil, né? E simples de vocês aprenderem. E que vocês podem usar hoje mesmo. Mas tem muitas ferramentas aqui também, e no canal do YouTube, que a gente pode usar. E a gente vai ensinar a criança o quê? A cooperar, né? A se sentir autorresponsável, se sentir cheia de autonomia, de autoconfiança, para ter um futuro saudável, brilhante. E o que você seria capaz de fazer para conseguir isso, né? Para conseguir que seu filho, né, seja assim. Porque, como eu disse, ninguém quer ver o filho, ninguém quer fazer seu filho sofrer e ainda levar uma vida desgastante emocional, física e financeira. A gente quer o filho bem e quer levar bem também, né? Porque é desgastante. E aí, eu quero dizer para vocês que eu quero saber de vocês se eu ensinar outras formas de educar seus filhos sem punição, quantos de vocês gostariam de tentar isso? Né? Quantos vocês gostariam de tentar outras formas antes de brigar, de bater, de se desgastar, de colocar de castigo? Eu imagino que todo mundo, porque o quanto de tempo que a gente perde também tentando fazer, né, a criança cooperar, tentando olhar para a gente, ter autocontrole, porque nós também precisamos desenvolver essas habilidades. Aí tem alguns pais que falam assim, nossa, Hannah, mas isso parece bom demais para ser verdade. E eu confesso, falo, olha, se eu tivesse no seu lugar, eu também pensaria assim. Então, o que eu peço para vocês? Não precisa acreditar em mim quando eu digo que vai funcionar, que vai dar certo. Mas concentre-se em fazer o que eu vou pedir para vocês agora. E veja como que isso pode mudar as coisas. Preste atenção. Vá fazendo o que eu vou falando aí. Eu quero convidar vocês para vocês considerarem os resultados da punição a partir das suas próprias experiências. Então, eu quero pedir para vocês que vocês, aí onde vocês estão, vocês fechem os olhos e pensem em um momento quando vocês foram punidos, quando vocês foram mandados, quando vocês apanharam, quando vocês ficaram de castigo, se sentiram desencorajados, humilhados, tratados injustamente, ou qualquer combinação dessas coisas. Pode ter sido na semana passada, ou pode ter sido há muitos anos atrás. Revivam essa experiência. Lembre exatamente o que aconteceu e de como você se sentiu. Reviva
aquelas emoções desse momento. Nessa situação, você deve ter se sentido incompreendido, humilhado ou tratado injustamente. Eu mesmo tenho uma experiência dessa, que eu já compartilhei algumas vezes, sobre quando minha mãe me bateu de vara porque eu tinha ido para casa da minha madrinha e não ficado na casa da minha tia por causa que minha tia estava de cara feia. Acho que ela tinha brigado com o meu tio. Eu mesmo, até hoje, quando eu lembro disso, e eu já compartilhei com ela, o quanto eu me sinto injustiçada dela não ter vindo conversar comigo e me dizer assim, o que aconteceu, qual foi o motivo, né, de ter me ensinado, me escutado. Então, essas lembranças causam esses sentimentos na gente. Você também pode ter se sentido culpada, com vergonha, com dor, né, sem valor ou revoltado. Você provavelmente não tenha se sentido nenhum momento desses, eu pelo menos não, inspirada a aprender habilidades de vida como ser responsável, lidar com as emoções, resolver problemas, ter autonomia e autoestima, respeitar a si e os outros, ser confiante e cooperar. Você talvez tenha até desistido de tentar melhorar, né? E aí? E tenha se sentido ainda, gente, inspirada a fazer os desafios de comportamento, né? Que são os maus comportamentos. Não cooperar, não escutar, chorar, brigar, mentir, confrontar. Tudo isso. Portanto, percebemos que os resultados da punição são desencorajadores. Eles geram o quê? Vingança, ressentimento, rebeldia, dissimulação, baixa estima. Porque, igual quando aconteceu isso comigo, a minha ideia era assim, da próxima vez eu não vou ser pega. E aí eu percebo que as crianças também, elas pensam isso. Se eu sou pega, se eu sou punida dessa forma, se eu não sou respeitada, se eu não sou escutada e eu sou desencorajada e humilhada, eu penso assim, não, na próxima vez eu não vou ser pega. Então, provavelmente vocês também tenham pensado em alguma dessas coisas, tenham agido de alguma dessas formas com o resultado da punição que vocês receberam. Mas aí, Hanna, se eu não usar punição, se eu não bater nesse menino, se eu não gritar com ele, se eu não colocar de castigo, o que eu vou fazer? Nós usaremos o quê? Hoje, o que a gente usa, que tem pesquisas, estudos, e que eu já usei no meu consultório, e que eu já usei com as minhas sobrinhas, e que funciona, é o quê? Disciplina e encorajamento, baseado em respeito mútuo e cooperação. Com isso, vocês vão conseguir ser firmes e gentis ao mesmo tempo e serão figuras de autoridade para seus filhos. Olha que coisa boa! Vocês vão conseguir o equilíbrio, não vão tender nem para autoritarismo nem para permissividade. Serão capazes de ensinar competências de vida para os seus filhos. Com base no quê? No controle interno. Gente, isso é que é importante. A criança vai fazer o que é certo não porque você está olhando, não porque tem alguém ali vigiando ou mandando, mas porque ela entende que aquilo é o melhor para ela, porque ela entende que você realmente a ama e que isso que você ensinou para ela é o melhor. E ela aprendeu, introjetou essa ideia. Então, existem muitas estratégias e ferramentas para se usar ao invés da punição. Algumas delas são: decida o que você vai fazer, defina um limite e acompanhe, diga como você se sente, controle suas emoções, faça perguntas ao invés de mandar, ofereça escolhas limitadas, encoraje seu filho, permita que ele aprenda com os próprios erros, que é aquilo que eu disse, né? Da comida, do jantar. Então, todas essas alternativas à punição e muitas outras, eu ensino no treinamento Eduque com Amor e Limites.
e elas são capazes de ensinar características e habilidades de vida. Enquanto a punição, ela ensina o quê? Desafios de comportamento. E ela traz prejuízos para a vida toda. A vida toda. Né? Então, a gente sabe que criar os filhos fortes, brilhantes, preparados para a vida, nós precisamos de quê? Aprender sobre educação infantil, porque os tempos são outros e as coisas mudaram. A gente não busca aprender tantas coisas, não busca aprender até mexer no celular, mexer no controle da televisão, usar o computador, não busca aprender vários cursos, línguas e coisas. A gente também precisa aprender sobre educação infantil. Eu falo isso por experiência própria. Eu aprendo sobre educação infantil diariamente. Diariamente eu vejo algo novo, estudos novos. E aí eu aprendo sobre isso, e aí eu testo isso, uso isso. A sua casa também pode ser um laboratório, né? Algumas ferramentas vão servir para algumas famílias, outras não, e você pode descobrir isso usando elas. Então, nós precisamos aprender sobre educação infantil para a gente ter conhecimento das ferramentas adequadas para ensinar e educar os nossos filhos dentro dos valores que a gente quer, dentro dos valores que a gente deseja para eles e ainda favorecer o desenvolvimento saudável deles. Né? Porque, Hannah, eu aprendi sobre educação infantil, mas é totalmente diferente daquilo que eu quero, que eu busco. Não. Olhe para quais valores que têm importância dentro da sua família. E eu tenho certeza que você vai encontrar ferramentas que se encaixam perfeitamente nisso. Porque eu tenho certeza que se encaixam entre amor, respeito, dignidade, limites, firmeza, gentileza, né? E eu quero, então, convidar vocês para o nosso treinamento Eduque com Amor e Limites. Lá a gente vai ter muitas ferramentas para vocês. Como eu disse, vai ter um passo a passo, né? E eu quero dizer assim, Hannah, por que você resolveu fazer esse treinamento? Por que você resolveu entrar nas redes sociais? Tem 2 anos só que eu tô aqui. E eu resolvi fazer isso porque, como psicóloga, pesquisadora, estudiosa do desenvolvimento humano infantil e das interações pais e filhos, eu percebi que nesses 14 anos de trabalho clínico, de especializações, certificados, terapias, né, minhas próprias terapias, minha própria busca, eu descobri que as maiores dores da gente estão na nossa infância. Se vocês olharem para a infância de vocês, não estou dizendo que todos, mas a grande maioria tem feridas na infância, né? E é isso, as nossas feridas, as nossas dores da infância, elas nos marcam para o resto da vida. E elas limitam o nosso verdadeiro potencial, né? E aí, quanto mais que eu atendia, quanto mais eu estudava, mais ficava claro para mim que a infância é o alicerce da nossa vida. E aí, a gente precisa cuidar desse momento, dessa fase do desenvolvimento. Porque a gente precisa ajudar a criança a ter uma infância saudável, né? Para que ela consiga se desenvolver como um adulto saudável. Para a gente ter um mundo melhor para todos nós. Então, foi por isso que eu vim para as redes sociais, foi por isso que eu criei o treinamento Eduque com Amor e Limites, e é por isso que eu venho aqui toda terça-feira falar, né, de algum tema, de algo que vocês desejam. A questão é que, quando eu fiz o treinamento online, eu fiquei só pensando assim, porque eu dava o treinamento presencial, eu fiquei só pensando assim, gente, se aqui eu consigo atender, né, só uma criança ou só uma família por hora, e no grupo presencial também, 8, né, pessoas, incluindo os pais, 10, no máximo, online eu vou conseguir ajudar a desenvolver o potencial de muito mais crianças com suas famílias. Ao invés de, né, só dessa forma, de tão pouco, eu queria mais. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então, bora gritar para o mundo, bora ajudar as famílias, a minha, a sua, as nossas, né? E ajudar
as famílias a ter uma vida fascinante, tanto os pais quanto os filhos, e qualquer pessoa, gente, que cuida de uma criança. Porque pode ser os avós, já dei treinamento para avós, já dei para tios, pode ser pais adotivos, pode ser professores, já dei treinamento para professores. Então, pode ser qualquer pessoa que cuida de uma criança. E o que eu tenho para propor para vocês é, se vocês querem dar um passo além na educação do seu filho e dar o melhor presente para ele, que mudará o futuro dele e o seu, eu quero te apresentar hoje o que é o treinamento. Também quero falar sobre isso hoje um pouquinho aqui com vocês. Nesse treinamento, o que você vai aprender? Para vocês terem ideia. Vocês vão aprender a falar com seu filho para motivá-lo a se tornar responsável e a realizar as tarefas dele, que ele precisa, sem você ficar mandando. Como eu disse, que não é porque você está olhando que eu vou fazer porque eu desenvolvi um controle interno. Com isso, você vai parar de desequilibrar, você vai parar de gritar, de bater, de punir, de colocar de castigo, de desgastar tanto você quanto seu filho, seu marido, os seus pais, não sei se você mora com seus pais, a família de uma forma em geral, né? E aí você ainda mudará o comportamento dele de forma duradoura. E, gente, o treinamento muda o nosso comportamento, muda o nosso olhar, muda a forma que a gente se relaciona com a criança e com os filhos. E assim você conseguirá ter uma relação mais tranquila e harmoniosa, com cooperação, amor, respeito, e ainda vai preparar o seu filho para a vida, que é isso que a gente quer, para ser forte, para ser brilhante. Você já pensou no impacto disso na vida do seu filho? Nossa, é o que a gente quer. E eu fico tão feliz quando eu recebo dos pais o feedback, Hannah, como, né, o treinamento me ajudou, como as orientações me ajudaram. Porque imagina você poder transformar a vida do seu filho para sempre, preparando ele para ter uma vida brilhante e feliz. Isso não tem preço. Preparando ele para ser o quê? Um adulto equilibrado, persistente, responsável, humilde, honesto, maduro, né? O que você seria capaz de conseguir? O que você seria capaz de fazer para conseguir isso, né? Isso não tem preço. E é verdade, porque eu costumo dizer assim, que pai e mãe é para a vida toda, né? Até hoje minha mãe me liga, se preocupa, cuida de mim. Então a gente quer que eles desenvolvam, que eles sejam adultos que dê conta da própria vida, que dê conta de lidar com as suas emoções, que vão em busca de seus próprios sonhos, né? Que sejam igual, eu já dei um exemplo aqui, igual a águia. Você aprendeu a voar, você tem essas lindas asas. Então sai do ninho, voa, voa. O céu é a vida. E ainda, imagina assim, que você conseguindo tudo isso, educar seu filho dessa forma, e ainda você ter tempo para fazer todas as coisas que você tem vontade. Porque muitas mães falam para mim, Hannah, meu sonho é tomar um banho de chuveiro demorado, é assistir TV, é ler um livro, é sair com os meus amigos, dormir, e até poder brincar com o seu filho, porque muitas vezes, com tanto desgaste, não quero nem... O tempo passou, o desgaste foi tão grande que eu não quero nem brincar, não quero nada com essa criança. Então, nesse treinamento vocês vão aprender todas essas ferramentas. E esse treinamento, ele tem o quê? 8 módulos. Prontos para você ver, rever, quantas vezes você quiser, né? Você pode assistir, quantas vezes você precisar. E aí você vai falar assim para mim, igual alguns pais falam, nossa, Hannah, mas a minha vida é uma correria, eu trabalho fora, eu cuido dos afazeres domésticos, eu cuido de casa, eu levo as crianças para fazer atividades, né, extracurriculares, nadar, correr, sei lá, fazer um monte de coisa. Eu não tenho tempo para nada, Hannah, eu tô tendo tempo para lavar meu cabelo, arrumar minha unha, eu não tenho tempo para nada. Se esse for o seu caso, eu tenho uma boa notícia para você. Eu te garanto que se você assistir apenas 5 minutos por dia desse treinamento, você terá
resultados impressionantes. Então, não é por isso que você vai deixar, né, de estar lá aprendendo um pouco mais. E eu vou contar para vocês o que vai ter em cada módulo. No primeiro módulo, o que nós vamos ter? No nosso primeiro módulo, você aprenderá como controlar as suas emoções, o seu comportamento e ser modelo na educação dos seus filhos. Isso é o primeiro módulo, porque o primeiro módulo a gente tem que olhar primeiro para a gente enquanto adulto. O segundo módulo, vocês aprenderão o que acontece, ou como acontece a aprendizagem da criança, como que ela aprende. E a partir disso, como que ela se comporta. No terceiro módulo, o objetivo é analisar e compreender como se dá a relação entre os pais e os filhos, para eles desenvolverem amorosidade, conexão e participação. No quarto módulo, você vai aprender habilidades para ser gentil e firme, favorecendo o quê? Uma relação respeitosa e harmoniosa com seus filhos, que é o que a gente busca, ter mais harmonia, tranquilidade em casa. Ai, vou para casa, ai, vou feliz, ai, vou para casa, meu Deus, lá em casa tá um inferno astral. Lá em casa só chega, é grito, é briga, é confusão, que você tem vontade de ir embora e sair correndo, né? O quinto módulo, nós vamos ensinar, vocês vão aprender sobre como estabelecer limites e rotina junto com seus filhos. O terceiro será para orientá-los a permitirem que as crianças aprendam com as consequências naturais, né? Assim como a ensinar elas a focarem em soluções para que elas desenvolvam autorresponsabilidade e autonomia. No sétimo módulo, vocês vão aprender a focar nos comportamentos adequados dos filhos, encorajando-os para que desenvolvam autoestima e autoconfiança. No oitavo módulo, que é o nosso último, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo e eu vou dar uma orientação de como fazer uma reunião de família eficiente. E são muito legais, gente. Eu faço uma reunião de família com meu esposo. Isso melhorou muito a minha relação. Todas essas ferramentas também melhorou muito eu enquanto ser humano e melhorou muito a minha relação com meu esposo, porque dá pra gente usar. É incrível, olha aí, você está aprendendo a educar seu filho, você usa isso com você e ainda usa isso na relação com as outras pessoas. Então, no treinamento Eduque com Amor e Limites, a gente também tem o quê? Questionários e exercícios para aprofundamento e fixação do conteúdo. Porque aí vocês veem as videoaulas e depois vocês respondem os questionários, faz os exercícios. É muita coisa? Não é muita coisa. É uma folhinha ou é duas para cada módulo, mas ajuda muito a gente a fixar o conteúdo. E vocês vão receber um bônus incrível, né? Que é a indicação de livros para vocês aprofundar ainda mais sobre educação infantil. E a melhor parte é que vocês vão receber indicação de livros infantis para seu filho, junto com você, vocês vão poder trabalhar os desafios, né, enfrentados por você. Esse treinamento, gente, ele está saindo, porque a pessoa está perguntando para mim, quanto que custa esse treinamento? Esse treinamento está saindo até hoje, meia-noite, que vai encerrar meia-noite, 12 vezes, né, de 48 e 42. Então, é um treinamento que você vai poder assistir por 2 anos e é esse o valor. Para você fazer a inscrição, o link tá na bio. É ranacosta.com.br/curso. Mas na bio também tem. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer inscrição, clica lá, vocês vão ver também depoimentos de outros pais que vão contar as histórias que eles passaram, como que isso ajudou eles, né? E como que isso melhorou a relação deles e a forma de educar os filhos. Então, gente, vale a pena, né? Vale a pena fazer o treinamento e investir nisso, porque você vai estar investindo no futuro do seu filho e no seu também. Vai estar investindo na vida de vocês. E a gente investe em tantas coisas, às vezes, que não vão mudar, né, a nossa vida.
Gente, nosso tempo tá acabando e tem um monte de coisa. Tá dando para deixar ele ver as consequências. Coisas que não vou dar conta de responder, porque tá faltando pouco tempo. Boceja, tem vídeo falando sobre isso? Boceja? Boceja, vixe. Gente, qualquer coisa tem vídeos no canal do YouTube. Para quem não puder, continue seguindo aqui. Vai pro canal do YouTube. Hanna Costa. Ai, ai. Acabou-se o nosso tempo. E eu espero que tenha sido bom para vocês também aqui do Face. E para quem não puder adquirir o treinamento agora, né, que fecha as matrículas agora hoje à noite, o treinamento continue seguindo, vai ter posts, continue no canal no nosso canal Hanna Costa do YouTube, lá também vai continuar tendo vídeos, tá bom? E vamos que vamos. Beijo, fui!